É considerado um autista não verbal aquela criança que ela não consegue se expressar ainda através da fala e que muitas vezes essa criança ela até tem a fala, mas ela não consegue se comunicar. Então, por exemplo, é uma criança que ela fala palavras soltas, mas que não estão dentro de determinado contexto. Então, a gente não considera ainda que essa criança é uma criança com autismo verbal. Então, uma criança com autismo não verbal, por exemplo, com 4 anos, não significa que ela vai ser sempre não verbal. Tá? Ela pode adquirir a fala e também não tem uma idade específica. Eu tenho crianças que passaram a falar com 7 anos, tenho crianças que passaram a falar com 5 e tenho crianças que passaram a falar com 2 anos de idade. Depende de cada criança, né? Não tem uma regra, depende de cada criança, depende se ela tem outro diagnóstico. Algumas crianças apresentam mais dificuldade para adquirir a fala por outras diagnósticos. Por exemplo, ela pode ter uma apraxia, então isso pode dificultar para que ela adquira a fala. É muito comum as pessoas acharem que só porque ela não fala, ela não entende o que está acontecendo em volta dela. Então é super comum as pessoas não validarem essa criança e conduzir ela o tempo todo sem perguntar ou sem avisar para ela o que vai acontecer. Então é como se assim, bom, ela não fala, ela também não entende e isso não tem nada a ver. Principalmente quando a criança está ali por volta dos 3 anos, que ela ainda não adquiriu a fala e ela está saindo daquela fase do bebê para virar uma criança de 3, 4 anos. E quando isso acontece, normalmente a gente traz muitas frustrações para essa criança e daí a gente também traz muitos comportamentos inadequados. Por exemplo, eu tô brincando com ela e eu vou levar ela no banheiro. Então eu não comunico essa criança, eu levanto e levo ela no banheiro, como se ela não estivesse entendendo. E na verdade ela está entendendo, ela só não está se comunicando comigo através da fala. Então, eu como profissional, ou um pai, uma mãe, o ideal é você falar para essa criança, olha, a gente tá brincando, mas daqui a pouco você precisa ir no banheiro. E daí você pega e leva ela no banheiro. Às vezes a gente acha que ela não tá entendendo, quando você fala assim, vamos fazer xixi, ela levanta na mesma hora, vai e faz xixi. E é uma criança ainda não verbal, mas ela entende tudo. Ah, vamos na balança? Ela levanta e vai na balança. Pega o vermelho pra mim, ela vai e pega a cor que você pediu. E a gente tem o costume de achar que a criança, só porque ela não fala, ela também não consegue aprender cores, ela também não consegue aprender formas, ela não vai conseguir aprender um monte de outras questões. E a gente fala assim, ela não fala, não tem como a gente ensinar isso pra ela e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho crianças que escrevem e não falam. Dentro de um desenvolvimento normal do ser humano, a gente pensa assim, né? Primeiro a criança fala, depois ela reconhece letras, depois ela escreve. E no autismo não necessariamente segue essa linha. Se a criança está entendendo, se a criança, por exemplo, começou a apresentar interesse pela escrita e isso vai ser funcional para ela, a gente não pode falar, não, ela não fala ainda, a gente não pode estimular a escrita. Porque muitas vezes a escrita pode estimular a fala também. É importante a gente validar aquela criança que ainda não consegue se comunicar através da fala, né? Validar aquilo que ela está querendo dizer pra gente e dar esses comandos para ela. Então, quando ela não fala, a gente também pode utilizar outras estratégias, como a comunicação alternativa. Existe o PEC, existem a comunicação através do iPad, existem várias formas de comunicação alternativa, existe através dos gestos, né? Nos Estados Unidos utiliza mais esses gestos para comunicação do que aqui no Brasil, mas a gente pode sim utilizar outras formas de comunicação e isso também não necessariamente vai inibir a fala, muito pelo contrário, vai começar a dar sentido para ela o que é essa comunicação. Recentemente no Instagram eu até publiquei uma pulseirinha que ajuda nessa comunicação, então tinha uma pulseirinha onde tinha vários criptogramas, né, com carinha de triste, de feliz ou de que estava com fome, estava com sono, e aquilo ajuda a criança a se regular, né, do tipo, o que você quer? Então ela pode apontar ali que ela tá com fome, que ela quer comer, né, ela não precisa se desorganizar, ou às vezes ela não precisa entrar ali numa crise para mostrar que ela tá com fome. Então, o recado que eu gostaria de deixar é que as crianças não verbais, elas têm muito potencial para apresentar pra gente. E muitas vezes a gente não valida só por conta dessa criança ainda não estar falando. Então a gente precisa acreditar que ela tem cognitivo para entender o que a gente está explicando, para entender o que a gente está querendo ensinar. E não é porque ela não tem a fala que ela não está entendendo tudo que acontece no mundo. Então é muito importante a gente validar a idade dessa criança e começar a regular a nossa comunicação com ela, pensando nessa idade que ela está. Então, se ela tem 4 anos, se comunica
com ela como uma criança de 4 anos. Não é porque ela não tem a fala que você vai tratá-la como se ela fosse um bebê.